que estava na ponta da língua, mas na hora de falar, esqueceu. Ou então aquele compromisso que só foi lembrar na hora que era o compromisso. Ou entre tantas outras coisas que até eu esqueci que eu havia estudado toda essa introdução, viu, gente? Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que a gente só lembra quando falha, a memória. E quem vai esclarecer esse assunto pra gente hoje é o psicólogo Eduardo Legal. Seja muito bem-vindo ao programa Corpo e Mente. Eu que agradeço o convite, Márcia. Que bom. Então, psicólogo, uma dúvida. Por que não que a gente não lembra de tudo? Por que tem que haver o esquecimento? Seria tão mais fácil, né, se a gente lembrasse de tudo? Tem um pesquisador da memória, o cara já foi indicado até para o Prêmio Nobel de Medicina, que é o Ivan Esquerdo, que ele diz o seguinte: esquecer é tão importante quanto lembrar. E por quê? Nossa capacidade cerebral para memória, ela não é ilimitada. Né? Pelo menos não de acordo com os estímulos que você recebe todos os dias, a cada segundo. Né? Então nós temos que filtrar esses estímulos e nos centrar naquilo que é importante. O que é importante, obviamente, quem vai dizer é o contexto, e quando eu falo em contexto não é só a questão ambiental, mas é como eu estou também naquele momento, no que eu estou pensando, o que eu estou fazendo. Né? Isso acaba gerando, por sua vez, a possibilidade de discriminar no ambiente o que é importante, o que eu devo observar e o que eu não devo observar. Então, obviamente, se esse filtro já começa desde o início, desde quando eu estou observando, né, então eu não consigo, mesmo que eu tenha contato com os estímulos, necessariamente eu não estou guardando. Então eu vou guardar o quê? Aquilo que for relevante para aquele momento. Né? O que não for, provavelmente eu vou perder. Entendi. Então quer dizer que eu só vou lembrar daquilo que eu der a atenção necessária. Por exemplo, o que acontece muito no dia a dia. A pessoa chega em casa, tá na correria, tá pensando em milhões de coisas, meu Deus, o que eu tenho que fazer? E, pô, quando viu, já colocou a chave sobre a mesa. E depois, cadê aquela chave? Quer dizer que a gente só vai lembrar quando der a atenção necessária. Basicamente isso? Basicamente isso. No caso, por exemplo, do esquecer as chaves, né, ou deixar as chaves num lugar diferente, é muito comum. Geralmente você deixa sempre no mesmo lugar. É quase um comportamento habitual, né? Quer dizer, é um hábito, você chega lá e tal. Porém, vamos dizer que naquele dia você chegou e alguém chegou antes e colocou alguma coisa em cima da mesa. Bem, não deu para colocar ali. Então o que você faz? Coloca em outro lugar. Mas você não está pensando necessariamente em não estar colocando a chave. E por quê? Você está pensando em zilhões de coisas que ainda tem que resolver. Né? Então, ao mesmo tempo que eu estou no ambiente, mas eu não estou atento a ele. A atenção ela não está voltada para a situação pública, ela está voltada para a situação privada. Ou seja, nos meus pensamentos, propriamente dito. Então, eu deixei a chave em algum lugar. Bem, está certo para mim, daqui a um momento, que eu deixei no lugar que eu sempre deixo. Eu não vou me lembrar que necessariamente tinha algo em cima da mesa, no lugar exatamente onde eu coloco a minha chave. Tem outra situação também, que a pessoa, eu vou lá na cozinha fazer alguma coisa, quando chega na cozinha, o que eu tinha para fazer aqui mesmo? Tem essa situação também. Por que acontece? Por que a nossa memória falha normalmente quando a gente precisa? Nossa memória, segundo os últimos, não os últimos, mas vamos dizer assim, nos últimos 10 anos existem vários estudos que têm reforçado isso. Nossa memória funciona de modo contextual. Necessariamente, eu não estou gravando aqui agora especificamente a figura da Franciele. Né? Eu estou gravando também onde você está, onde a gente está se conhecendo, o que está acontecendo aqui. Então isso vai me ajudar a formar essa imagem total. Né? Então, lembrar de algo no vácuo é mais complicado. Lembrar de algo dentro de uma história é muito mais simples. Né? Pense, por exemplo, no problema da decoreba. Né? A decoreba é quando você tem que ligar informações que necessariamente estão soltas. Elas não têm conexão uma com a outra, como um grupo de palavras, um grupo de números. E outra coisa muito diferente é você lembrar disso dentro de uma história. Na história ela está contextualizada, ela tem um sentido, ela tem uma função lá. Quando ela está solta, a única função que eu tenho é lembrar, mas necessariamente não plugados. Entendi. Né? Então, o que acontece quando eu vou, como você falou, foi à cozinha
e esqueceu de algo que lembrou de fazer enquanto estava no quarto. Bem, eu estava no quarto fazendo algo, estava naquele contexto. Aquele contexto me serviu de estímulo para pensar naquela situação, no que eu tinha que fazer na cozinha, de repente tomar água. Né? Ou de repente, pelo contrário, pegar uma tesoura que eu preciso cortar um negócio que estava lá na... Eu comecei a mexer lá e, putz, preciso de uma tesoura. Ok, tem na cozinha, vou lá pegar. No meio do caminho, o que aconteceu? Tinha a TV ligada, tinha alguém no computador, alguém te perguntou alguma coisa. Ah, Fran, vai onde? Ah, vou na cozinha. Tá. Ah, não, então pega não sei o que. Chegou na cozinha. O que eu tinha que fazer? O que fazer? eu tinha que fazer aqui, né? Porque muitos distratores já ocorreram no meio do caminho. Então, o que normalmente as pessoas fazem? Voltam ao quarto. Volta. Por quê? Porque provavelmente lá vai surgir novamente, você vai estar novamente em contato com aquele contexto que fez você lembrar daquele estímulo. Tá, e necessariamente quando a pessoa tem muito, frequentemente, essa falha na memória, não quer dizer que ela tem um problema, né? Ou as pessoas, cada uma tem uma memória diferente, podemos dizer assim? As duas coisas. As pessoas que de fato têm capacidade de memória diferente. Né? Até porque memória também não depende apenas de treino, também depende de características fisiológicas, do próprio funcionamento cerebral. Né? Além disso, tem uma questão que você colocou antes, né? Que é, eu vou resgatar uma determinada memória, ou tem um limite, ou ainda... agora minha memória que foi. Viu só? Então, mas o que acontece ali nesse momento? Eu estou... a minha memória tem uma capacidade limitada, isso é normal, principalmente a memória de curto prazo. A memória normalmente é dividida, a grosso modo, em dois tipos. Né? A memória de longo prazo e a memória de curto prazo. Nem tudo que entra na memória de curto prazo vai se tornar memória de longo prazo. Por quê? Porque eu preciso usar imediatamente. Por exemplo... onde é que estava aquele plug que eu precisava para ligar aquela lâmpada ali? Ok, eu preciso para agora. Daqui a 2 anos eu vou precisar disso? Provavelmente não. Daqui a meia hora... E daí, normalmente, a gente associa o quê? O que a gente precisa de mais tempo, a gente acaba memorizando pela memória a longo prazo. A longo prazo. Isso. Isso mantém-se. Ainda que longo prazo, quando a gente fala em longo prazo, é tudo que dura mais de meia hora. Então, se durar meia hora e daqui a 1 hora for embora, já foi de longo prazo. Entendi. E tu comentou ali da decoreba, né? Que muitos alunos, época de escola, de colégio, de faculdade, né? Aproveita para a prova um dia antes, ou até no mesmo dia da prova, decora todo aquele conteúdo. É ruim? É ruim por 2 motivos. Né? Dessa vez eu vou me lembrar dos 2 motivos. O primeiro motivo tem a ver com o estudar para a prova. Por que eu estudo só antes? Porque estudar não deve ser uma coisa muito boa. Né? Porque se eu gostasse, eu faria mais vezes. Ou seja, eu estudo para não me ferrar na prova, não necessariamente para conhecer mais. Então, se é uma coisa que eu não gosto, eu vou adiar. Até quando eu não puder mais. Por exemplo, no dia posterior vai ter prova. Então eu tenho que estudar. Por outro lado, estudar dessa forma acaba levando a tirar boas notas. Então reforça esse comportamento, né? Sim. Eu vou fazer de novo porque deu certo. Só que o problema é que esse tipo de comportamento não vale a pena, por exemplo, para quem quer prestar um concurso ou algo nesse sentido, porque se a prova é daqui 1 mês e você estuda o conteúdo apenas uma vez, com certeza não vai ser lembrado daqui a 1 mês. Então existem com certeza estratégias, né, Eduardo? Sim, exato. E aí voltando à questão da decoreba, por que a decoreba normalmente não funciona a longo prazo? Porque ela não é revisitada. Ou seja, você não usa mais. Uma coisa é você aprender e você usar com frequência. Por exemplo, uma receita de bolo. É um protocolo. E é uma decoreba. Uma vez que você decorou, se bem que hoje não precisa mais, você tem um livro de receitas, qualquer coisa, se esquecer, vou no Google. Internet, Pronto. mais fácil. Exatamente. Então, nós desocupamos nossa memória com algumas coisas e ocupamos com outras. Né? A questão da decoreba, então, ela funciona quando eu uso aquele protocolo muitas e muitas vezes. Então, vai chegar um determinado momento que vai ser hábito. Eu nem vou precisar fazer esforço para lembrar daquilo. É comum. É como, por exemplo, você sair bem. Antes de sair daqui, por exemplo, o pessoal aqui que trabalha
os cameramans, os técnicos, né? Eles precisam deixar desligados, desplugados e tal. É um protocolo. Então, antes de sair, eles vão fazer tudo isso. É como se fosse um checklist. No princípio, talvez precisam ser lembrados de. Depois de um tempo, você não precisa mais. Vira rotina. Se torna e daí rotina. já se torna uma memória a longo prazo? De longo prazo. Mas uma memória de longo prazo que se torna funcional. Ela é útil, porque você utiliza sempre. Então existem vários tipos de memória. Exato. Quanto às estratégias, daí já seria outra história. Outra história. Falando nisso, então vamos fazer o seguinte. Vamos falar no próximo bloco sobre essas estratégias. Afinal, será que tem como melhorar a memória? Além disso, muita gente, quem nunca teve um déjà vu? Por exemplo, você vai num local e de repente, nossa, eu já estive nessa situação em algum momento? Será que realmente já esteve nessa situação? Ou é a sua memória te trapaceando, hein? A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Eu aguardo você. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some.